Olá, meninos! Oi, meninas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais uma videoaula nossa dessa semana. E antes eu quero pedir que aqueles que ainda não entregaram o seu material, o exercício das aulas anteriores, que façam isso, porque a gente precisa corrigir. Nós estamos fazendo chamada normalmente de vocês. As atividades, elas valem a presença, além de valer a pontuação. Então, quem ainda não enviou, por favor, envie, tá? Preferencialmente pelo colégio, tá? Porque a gente vai ter o documento físico. Mas quem não puder, pode me enviar por e-mail, não tem problema, tá? Escaneia ou faz no próprio exercício que eu mandar para vocês, mas não deixem de enviar, tá? Se algum colega não está assistindo as videoaulas, peçam para assistir, porque elas contam como presença de vocês, são as aulas normais, online, para a gente não perder muito tempo para a formatura de vocês. Então, não deixe de mandar, tá ok? Vou colocar nosso slide aqui da aula de hoje. Então, hoje, como vocês estão vendo, aqui no nosso primeiro slide, nós vamos dar sequência com relação à nossa aula de escrita, tá? Nós já vimos muito a respeito da parte falada. Na nossa última aula, nós vimos a respeito da semântica, né? Estudamos vários significados das palavras. Então, agora, nós vamos passar para os textos propriamente ditos, tá? E aí, nós vamos falar, então, a respeito dos tipos de textos. Então, nós temos 3 tipos de textos, tá? Que são a descrição, a narração e a dissertação. E nós começamos com o texto descritivo. Então, nós vamos começar a estudar a descrição. Tá? Esses textos, gente, eles são importantes para vocês, porque todo texto que vocês vão usar durante a profissão de técnico em enfermagem vai ter um pouquinho de cada um desses textos. Então, nós vamos ver todos eles. Dentro da narração, nós vamos ver também o relatório, que são documentos importantes para que vocês utilizem no dia a dia do trabalho de vocês. Quando vocês começarem o trabalho de técnico em enfermagem, vão ter dificuldades com a escrita, vão ter dificuldade em se adaptar aos formulários que vocês vão preencher. Isso é normal do início de qualquer profissão. Por isso que é preciso que vocês prestem bastante atenção nos textos que a gente vê aqui, nos temas que nós vemos nas nossas aulas, porque uma coisa é você aprender a lidar com o instrumento, né? Com o estetoscópio, com o esfigmomanômetro, com a cama, o leito do hospital, com a injeção, com os scalpes. Então, uma coisa é você aprender as técnicas para isso. Agora, com relação à escrita, à leitura, à interpretação, ao tipo de texto que vocês usam, isso vocês precisam treinar bastante. Isso dá para treinar antes de ir para o trabalho efetivo de vocês. Então, não deixe de valorizar o que a gente vê aqui. Então, o primeiro texto que nós vamos ver é a descrição. Se fosse na sala de aula, eu teria perguntado para vocês assim, gente, o que é descrição? E muitos diriam que é descrever. Isso é uma coisa óbvia, né? Descrição é descrever. Tá? Mas o que é descrever? Né? Como a gente pode definir o ato de descrição? Imaginem a sala de aula em que vocês estudavam. Nós vamos ter que fazer uma imagem mental dessa sala de aula. E aí, se a gente tentar colocar essa imagem mental no papel, vai ser uma descrição. Nós vamos descrever, então, aquela sala de aula. Se eu pedir a vocês, olhem ao redor de onde vocês estão. Descrevam o local onde vocês estão. Se vocês colocarem isso no papel, ou se vocês me dissessem como é o lugar que vocês estão, vocês estariam fazendo uma descrição para mim. Então, o que é uma descrição? Se for a respeito
do lugar em que vocês estão, por exemplo, ou da sala de aula em que a gente estudava, que é um lugar comum a todos nós, que todos nós conhecemos. Então, você fez uma imagem mental daquele espaço, e aí você diz o que é aquele espaço, você escreve o que é aquele espaço, como que aquele espaço é, como o espaço em que você está agora é. Então, você imaginou, e aí você escreve ou fala o que esse espaço é. Então, o que acontece com a descrição? É você dizer como é aquilo. Quais são as características daquilo que você descreve? Quando a gente faz, pode ser oralmente, pode ser na escrita, a descrição, a gente relaciona as características de algum lugar, basicamente, nós estamos fazendo uma descrição. Tá? Então, como eu disse para vocês, olha, se a gente imaginar uma imagem, bota ela na nossa cabeça. Então, a gente está fazendo uma imagem, uma fotografia mental dessa imagem, e a gente vai colocá-la no papel. Não é desenhar, não é desenhado, porque nós estamos falando de textos. Então, não são desenhos, são escritas. Tá? Nós estamos falando da linguagem verbal, não da linguagem não verbal. Se fosse um desenho, seria uma linguagem não verbal. Eu diria para vocês o seguinte: façam uma representação gráfica, uma representação através de desenho daquilo que você está descrevendo. Aí seria realmente uma descrição não verbal. Mas o que nós estamos vendo agora é tipos de textos escritos. Nós estamos falando da linguagem verbal, aquela que usa a palavra, ela que importa para nós. Porque no seu local de trabalho, quando você estiver trabalhando como técnico em enfermagem, o que vai importar para você, o que você vai fazer como profissional competente que você vai ser escrever. Então, a descrição que você vai fazer, ela vai ser escrita. Então, é ela que importa. Então, é um dos tipos textuais que nós usamos muito, com frequência, e ele é cheio de adjetivos. O que são adjetivos, gente? Adjetivo é aquilo que dá qualidade ao ser. A qualidade pode ser boa ou pode ser ruim. Tá? A característica, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Mas o que importa é que quando você for fazer uma descrição, você tem que buscar as características daquilo que é descrito. Quando eu falo, por exemplo, que adjetivos são qualidades que podem ser boas ou ruins, são características que podem ser boas ou ruins, por exemplo, se você for descrever uma doença, as características associadas a essa doença são normalmente ruins. Mas são características que não são boas. O que define uma doença? É algum incômodo, algum desconforto, alguma anormalidade no físico, na saúde do ser humano ou de um animal, de um ser vivo. Isso é a característica de uma doença. Então, não são características boas, são características negativas, que vão demonstrar que há algo errado com a saúde daquela pessoa, daquele paciente. Então, adjetivos não são só qualidades. Qualidades no sentido positivo, tá? Podem ser qualidades no sentido negativo. E quando você usa a descrição, você usa o que nós aprendemos, que são os verbos de ligação. Ai, professora, eu não lembro mais o que são os verbos de ligação. Então, eu coloquei aqui os mais comuns. Parecer, então, a pessoa parece, o paciente parece incomodado, tá? Ser, o vômito é com riscas de sangue, ou está com riscas de sangue. Permanecer, o paciente permanece com a temperatura de 38 graus, ou 39 graus, temperatura que for. Ficar, o paciente ficou com a temperatura mais alta após a medicação, ou apresentou temperatura mais alta, ficou é verbo de ligação. Estar, o paciente está evoluindo com satisfação, com evolução satisfatória. Ter, o paciente tem sintomas de febre. Então, são verbos que estão sempre ligando uma ideia à outra. Posso usar outros verbos? Pode, gente, não tem problema. Na língua portuguesa, a gente costuma dizer o seguinte: existem várias regras, mas toda regra tem exceção. Não existe aquilo assim, eu não devo usar isso nunca.
Não, eu não devo usar isso em algumas situações. Eu sempre preciso ter uma competência linguística para poder fazer a escolha certa do verbo que vai usar, de qual adjetivo vai usar, qual a característica que você quer demonstrar naquela situação, naquela descrição que você está fazendo. Por isso que é preciso ser muito competente, ter muito conhecimento na hora em que você for fazer uma descrição. Conheça bem aquilo que você vai descrever. Porque se você conhecer bem, você vai conseguir fazer uma boa descrição. Então, o que acontece? Todo texto, ele tem um objetivo. E para você alcançar esse objetivo, você precisa fazer um texto muito bem feito. E quando a gente fala em descrição, tá? Então, a gente resume no seguinte. Em linhas gerais, descrever é relacionar, poderia ser ordenar também, as características positivas e ou negativas, pode ser positivas e negativas, positivas ou negativas, de algum lugar, de algum objeto, de algum animal, de alguma pessoa, tá? De alguma doença. Então, o que acontece? Você vai descrever no seu ambiente profissional, quando você for técnico em enfermagem, você vai descrever os sintomas que o paciente apresenta, você vai descrever as ações que foram feitas, que foram tomadas quando o paciente estava em internação ou em atendimento. Se você for um enfermeiro do PSF, da Saúde da Família, você vai descrever a situação em que foi encontrada aquela pessoa do seu ambiente familiar ou que foi encontrada a família. Se você trabalhar numa clínica ou num setor que faça pesquisas, né, familiares, pesquisas domiciliares, você vai descrever aquele ambiente, a saúde daquele ambiente para a pessoa que ali está. Ai, professora, eu entendi isso. Não. O que é? Tem muitas empresas que fazem pesquisas familiares, até mesmo o pessoal do PSF, da Saúde da Família, eles olham o ambiente em que a pessoa vive. Então, por exemplo, um amputado, qual é o ambiente que esse amputado vive? Se ele é um ambiente de fácil locomoção, se é um ambiente de difícil locomoção, se tem muita escada, se tem rampa, se esse paciente consegue deslocar ou não, se ele tem facilidade de locomoção dentro da casa. Então, descrever para o técnico em enfermagem, ele vai estar presente em vários momentos. Então, um dos textos mais importantes para vocês que estão se formando em técnicos, tá, é o descritivo. Se você deixa de dar uma informação descritiva que é importante, você pode deixar alguma informação importante para trás. E aí você não consegue alcançar o objetivo total, competente da sua descrição. E aí nós temos uma coisinha para observar. É que a descrição, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Vamos pensar, por exemplo, de novo na nossa sala de aula. Se eu pedir a vocês para fazer uma descrição daquele ambiente em que vocês estavam, muitos vão começar a dizer assim: ah, era uma sala lotada, era uma sala barulhenta, era uma sala quente, é uma sala grande, é uma sala que tinha 2 portas, é uma sala que tinha 2 janelas, ela tinha um quadro branco na frente. Isso tudo é descrição? Sim, são características daquela sala onde vocês estavam, onde vocês estudavam. É tudo descritivo? Sim, só que aí nós temos um problema com essa descrição que eu simulei aqui. A descrição que a gente colocou, que eu coloquei, ela é confusa. Ao mesmo tempo que ela tem algumas características que são objetivas, ela tem características que são subjetivas. E quando a gente usa características subjetivas, a gente tende a não conseguir uma descrição correta. Uma descrição que é exatamente representativa daquele local, daquele lugar, daquela pessoa, daquele animal que a gente está descrevendo. Então, pense na nossa sala de aula. Eu disse que era quente, que era lotada, que tinha 2 portas, que tinha um quadro branco. Essa é a descrição perfeita daquela sala? Não, não é. Quando eu faço uma descrição e eu misturo a objetividade com a subjetividade, o que acontece? Eu não consigo alcançar o objetivo da minha descrição, que é ser competente, passar para quem está me ouvindo ou para quem está lendo o que eu escrevo, aquilo que exatamente precisa ser passado.
Então, pensem no que é uma descrição objetiva e no que é uma descrição subjetiva. Vamos entender isso primeiro, que é objetividade e subjetividade. Se alguém tiver aí com um caderno, pode dar uma olhadinha para trás, porque eu já mencionei isso na sala de aula, e eu ainda disse que era um tema importantíssimo, porque nós precisaríamos dele várias vezes ao longo das nossas aulas. Então, agora é um momento importantíssimo de a gente entender o que é objetividade e subjetividade. Então, são palavras antônimas. Lembra o que é antônimo? Aquilo que é contrário, que é diferente um do outro. Significam o oposto. Tá? Aquilo que é objetivo não pode ser subjetivo, e aquilo que é subjetivo não pode ser objetivo. Ai, professora, nunca vou encontrar um texto que tem os dois? Sim, você pode encontrar, mas um vai sempre sobressair mais que o outro. Tá? Então, olha aqui, enquanto a subjetividade se refere ao relativo, aquilo que é relativo ao que a gente sente, aquilo que é relativo ao que a pessoa pensa, tá? É baseado na interpretação de cada pessoa. A objetividade não. Ela representa uma ideia mais certa, uma ideia mais precisa, uma ideia mais correta, ela é mais rápida, é mais prática, é mais direta. Então, quando a gente fala em objetividade, nós estamos falando em algo que é mais comum a todo mundo, que as pessoas percebem de uma maneira um pouco mais comum. É aquilo que é mais próximo da realidade, do que todo mundo pode ver. E a subjetividade não. A subjetividade está ligada aos sentimentos, está ligada ao que a gente pensa, ao que a gente gosta, ao que a gente sente. E as pessoas sentem de maneiras diferentes das outras. Lembra quando nós vimos na sala de aula nossos 5 sentidos? Algumas pessoas dizem que existem 6, mas ainda não há nenhuma confirmação com relação ao 6º sentido. Então, por enquanto, oficialmente, nós temos 5 sentidos. Que são audição, visão, olfato, paladar e tato. Nós temos 5 sentidos. Estes 5 sentidos são iguais para todo mundo? Não. Como assim, professor, que não são iguais para todo mundo? Tá. Todo mundo que tenha os 5 sentidos, né? Porque tem gente que não tem um ou outro, aí aprimora um deles, né? Por exemplo, tem gente que não enxerga, então ouve muito bem. Tem gente que não sente o cheiro, mas sente o tato muito bem. Ele pode pegar e sentir a textura das coisas melhor do que quem sente o cheiro, por exemplo. Então, o que acontece? Quem tem os 5 sentidos não sente os 5 sentidos do mesmo jeito, gente. Por exemplo, com relação ao olfato, os perfumes que existem por aí, uns agradam umas pessoas, outros não agradam outras pessoas. Por exemplo, eu já perguntei na sala de aula, quem gosta do perfume Caiaque? Tem uns que gostam, outros não. Quem gosta do perfume Malbec? Tem uns que gostam, outros não. Quem gosta do Gabriela Sabatini? Tem uns que gostam, outros não. Quem gosta do cheiro de gordura? Tem uns que gostam, outros não. Quem gosta do cheiro de feijão? Tem uns que gostam, outros não. Então, o olfato, ele varia. O olfato é um dos sentidos. Paladar, aí complica mais ainda, né? O paladar das pessoas varia. Eu perguntei na sala de aula também, e pergunta aqui agora. Jiló, todo mundo gosta de jiló? Beterraba, todo mundo gosta de beterraba? Couve, todo mundo gosta de couve? Não. As pessoas têm o sentido do paladar diferenciados, cada um sente uma coisa. Ah, professora, mas o tato não muda não. Muda. Porque o que acontece? Quando você... O tato é o quê? O tato é pele. Tá? Pensem na professora, na sala de aula, porque se eu estivesse lá eu faria isso, arranhando a lousa com a unha. O que aconteceria com o tato de algumas pessoas, com a pele de algumas pessoas? O pelo eriçaria, ele ficaria eriçado. Porque se arranhar o giz não é uma sensação muito boa. As pessoas quando andam na areia, tem algumas pessoas que não gostam de andar em areia, tem gente que não gosta de andar descalço porque se sente desconfortável. Isso é tato, é pele. O calor numa sala de aula, por exemplo, na nossa sala de aula, tinha gente que ia de blusa, tinha gente que ia sem blusa.
A temperatura ela é sentida de maneiras diferentes. Algumas pessoas sentem mais frio que outras. Outras preferem mais o frio do que o calor. Ah, mas professora, audição e visão não tem diferença. Tem. Audição, por exemplo, tem gente que gosta de música alta, outros gostam de música mais baixa, uns gostam de um som mais pesado, mais batido, outros gostam de um som mais melodioso, mais tranquilo. E às vezes até mesmo a situação de humor que a gente esteja faz com que o nosso ouvido, a nossa audição seja diferente. Eu posso, por exemplo, gostar muito de sertanejo, mas de vez em quando eu gosto de ouvir uma música que seja um pouco mais eletrônica, por exemplo. É tudo hipótese, porque eu sou uma pessoa muito eclética, gente, gosto de muita coisa. Mas pode ser que em algumas situações a gente esteja com o humor para um tipo de música e não para outro tipo de música. Então, isso é relativo, depende. Aquilo que é relativo, gente, é aquilo que depende. Então, aquilo que depende não é único, não é igual, não é prático. Então, nós falamos em 4 sentidos. Esses 4, gente, eles são completamente pessoais. Cada um vai sentir de um jeito, cada um vai ter esses sentidos de maneira relativa, de maneira daquilo que gosta. Às vezes a gente tem fases da vida que esses sentidos vão se modificando. Na infância, por exemplo, na adolescência, pode não gostar de giló e chega na fase adulta, começa a gostar de giló, por exemplo. Posso não gostar de um perfume no passado e no presente gostar, ou posso ter gostado no passado e não gostar no presente. Então, isso é relativo, é aquilo que depende de muita coisa. Bom, e eu deixei, então, um sentido por último. Qual foi? Visão. A visão é o menos subjetivo de todos. Ele ainda é subjetivo. Por exemplo, achar alguém bonito. A gente acha alguém bonito pelo que vê. Né? Então, a primeira impressão, por exemplo, é feita com a visão. Então, a gente acha alguém bonito pelo que vê. Então, fulano é bonito. Mas outras pessoas podem não achar o fulano bonito. Ai, fulana é bonito. Mas outras pessoas podem não achar a fulana bonita. Aí, essa planta é bonita. Outros podem não achar essa planta bonita. Então, a visão também é subjetiva, mas é o menos subjetivo de todos. Por quê? Se eu perguntar para vocês, por exemplo, com relação à nossa sala, o que vocês veem nessa sala? Uma ou duas portas? Na sala de aula, viu, gente? Uma ou duas portas? Duas portas, professora. Então, todo mundo viu duas portas. Se eu perguntar para vocês, vocês estão vendo aqui um quadro ou 2 quadros? 2 quadros, professora. Um quadro branco e um quadro, uma lousa verde. Já tem um de um lado e o outro na frente da sala. Quantas mesas de professor vocês estão vendo? Uma. Que cor que é essa mesa de professor, gente? Azul e cinza. Tá? Que são as cores da mesa do professor do Colégio Teorema. Qual é a cor da lousa negra, do quadro negro que tem nessa sala? Não é negro, é verde. Então, isso aí todo mundo está vendo que é assim. Não sei se vocês se lembram, mas a parede da sala, por exemplo, ela tem 2 cores. Então, se eu perguntar quantas cores tem essa parede, vocês estão vendo 2 cores. Então, isso é uma coisa que é mais comum. Então, o que acontece quando a gente fala de visão? Ela é subjetiva, mas ela pode ser usada para a objetividade. E aí, o que a gente tem que pensar na hora de usar a visão para a objetividade? Você tem que se preocupar com aspectos técnicos visuais. O que você vê que é técnico. Então, por exemplo, quando a gente diz que a sala é grande, a sala é quente, isso é objetivo? Não. Isso é de visão? O quente não, porque o quente é tato. Tem gente que não acha a sala quente. Mas de visão, por exemplo, ela é grande, de visão, de olho, não de visão. De visão. Ela é grande? É grande. Mas é grande quanto? É grande como? Tá bom, a gente vê, nós estamos vendo que é uma sala grande, porque tem muitos alunos, mais de 50. Tá? Mas ela é muito aglomerada. Então, o grande ali não significa muita coisa. Eu preciso especificar quão grande ela é. Então, eu preciso dizer que aquela sala tem, por exemplo, 15 metros de comprimento por 15 de largura. É hipotético, gente, eu não sei quanto a sala mede. Mas 15 metros de comprimento com 15 metros de largura. Pronto, aí eu já tenho uma medida daquilo que a gente vê. Fica mais fácil se a gente pensar o seguinte: vamos descrever aquela sala de aula para alguém que nunca viu aquela sala. Para alguém que não tem nem noção do que aquela sala é. Aí o que acontece? Aí eu começo a descrever. É uma sala de aula
que tem mais ou menos 15 metros de comprimento por 15 metros de largura. Tem 2 portas na lateral direita, estando dentro da sala. Tem um quadro negro, um quadro branco à frente. Ao lado do quadro branco tem um aparelho televisor em cima de um suporte. Do lado do aparelho televisor, do suporte de aparelho televisor, entre o quadro, tem a mesa do professor. À direita do professor tem uma lousa negra, próximo à primeira porta. Essa sala foi dividida em 2, para acomodar 55 alunos do primeiro módulo de enfermagem. As paredes da sala possuem 2 cores, metade para baixo amarelo e metade de cima branco. Então, viram que aí nós começamos a dar umas medidas, alguma noção mais técnica do que é aquela sala de aula. Quando a gente faz isso, nós estamos tentando ser competentes em descrever aquele local. Ah, professor, então eu não posso colocar as questões que são subjetivas? Depende de qual seja o seu objetivo ao descrever aquela sala de aula. Se for um objetivo técnico, tá? O máximo que você pode dizer é o seguinte: é uma sala que, apesar de medir 15 metros de comprimento por 15 de largura, acomoda 55 pessoas de maneira precária, por exemplo, ou de maneira não tão satisfatória, por causa do barulho que é feito pelos alunos, por causa da proximidade com a carteira do professor. Então, você pode, às vezes, até entrar nesse mérito. Mas se você quer uma descrição apenas objetiva, apenas técnica, você vai deixar a subjetividade de lado. Quando você estiver usando um texto descritivo para o seu trabalho como técnico em enfermagem, você vai deixar a subjetividade de lado. Você vai usar apenas a objetividade, aquilo que é objetivo, prático, real, aquilo que qualquer pessoa que pegar o seu prontuário, ou você pegar o prontuário de outra pessoa, que pegar as fichas que você preenche, os formulários que você preenche, os relatórios que você preenche, consiga compreender exatamente o que é que você está descrevendo. Para vocês não esquecerem nunca mais, tem isso no caderno de vocês também, tá? Então, a subjetividade, ela está ligada ao emocional, ao sentimental, ao sentimento. Eu coloquei coração aqui como símbolo, tá? Simbólico. Então, simboliza a emoção, simboliza o sentimental, simboliza a subjetividade. Professor, então eu não posso ser emotiva no meu trabalho? Você pode ser emotiva na execução. Emotiva não, gente. Afetiva. Você pode sentir as coisas. O que você não pode sentir é pena e dó do paciente, porque você vai precisar de fazer algumas interferências desse paciente, alguns cuidados desse paciente, e você não pode ter pena nem dó dele. Como assim, professora? Se chegar um paciente lá que está com machucado, um ferimento profundo, e você precisa limpar para fazer um curativo, por exemplo, você vai ter que limpar aquele ferimento, a pessoa berrando de dor que seja. Você não pode ter pena dela. Você vai abrir, limpar, julgar o produto que precisa julgar, passar a gaze, passar o algodão, o que for, passar o medicamento para poder fechar para poder fazer o curativo daquele ferimento. Então, você não pode ter pena. Você pode agir com afetividade, com solidariedade, com respeito, tá? Mas não com sentimento muito forte, entendeu? De pena, de afetividade exagerada, de amor. Não. O amor ao próximo, amor à profissão, isso tudo é sentido, é sentimento. O que nós estamos falando aqui é você não levar à extremidade disso. Então, no ato, você pode. Na descrição, não. A sua descrição não é afetiva. A sua descrição não é emotiva. A sua descrição não é sentimental. Então, ela não pode ser subjetiva. A sua descrição tem que estar ligada ao racional, à inteligência, ao intelectual. Então, ela tem que ser ligada à mente. Para isso, você precisa estudar muito. Você precisa conhecer muito, porque a descrição objetiva, ela está ligada à competência intelectual, à competência do conhecimento que você tem a respeito da área em que você atua. Então, você precisa conhecer muito de técnicas, você precisa conhecer muito das doenças,
Então, gente, quando eu digo para vocês que quando vocês começaram a fazer o curso de auxiliar de técnico em enfermagem, vocês começaram a estudar para não mais parar. Porque a saúde evolui o tempo todo. A gente tem doenças, remédios novos o tempo todo, sintomas novos o tempo todo. Então, é preciso que vocês saibam que a partir do momento que vocês começaram a estudar, vocês não param mais. E isso vai fazer com que vocês sejam pessoas competentes, pessoas práticas, pessoas racionais no momento de execução da sua profissão. Professora, mas a senhora não falou agora há pouco, senhora? Não, senhora tem pontos a menos. Você não falou agora há pouco que eu não posso ser emocional? Gente, não se esqueçam. A questão do emocional, ele existe na profissão. Você, na hora do ato de você trabalhar com a pessoa, lidar com o paciente, você vai ser afetivo, você vai ser solidário, você vai ser respeitoso. Isso é uma coisa. Nós estamos falando de um texto técnico. Texto, não. Texto, você vai ser prático, vai ser racional, você vai ser intelectual, você precisa estudar muito, conhecer muito para que você consiga fazer a sua parte escrita do seu trabalho competentemente. Vocês achavam que iam fazer técnico de enfermagem e não ia ter nada de escrita. Enganaram-se. A gente tem muita escrita, porque hoje em dia, antes era assim também, mas muito menos. Hoje em dia, as coisas são todas registradas. Para a segurança de vocês, para a segurança do local onde vocês trabalham. Então, vocês precisam escrever, vocês vão pegar textos escritos, vocês vão trocar de plantão e lá tem um formulário, tá, que está escrito, você tem que pegar, você vai ter que ler, não vai ter ninguém te falando tudo. Não, não é igual a escola, não é igual quando você começa a trabalhar no serviço mais simples. A responsabilidade da execução do que está naquele prontuário é de quem? Sua. Então, você precisa conhecer os textos e você precisa saber ler esses textos. Tá? Então, uma descrição objetiva, um texto objetivo é uma descrição precisa, sem expressões pessoais do observador. O observador é quem escreve, tá? Então, você é o técnico de enfermagem, você é quem observa as ações, você que observa o paciente, então é você que está fazendo aquele texto. Então, este ponto de vista não abre possibilidade para interpretações variáveis. Então, não pode, foram aplicados 5 ml de tal medicamento para o paciente fulano de tal. Isso não pode haver dúvidas. Quando você fala, o paciente está com 38 de temperatura, isso é certo. Você não pode colocar que ele está mais ou menos com 38 de temperatura ou que ele está com temperatura alta. Imagine você escrevendo no pontuário, o paciente apresenta temperatura alta. Isso está certo? Não. O que é uma temperatura alta? Lembra que nós vimos lá no nosso ditado? A febrícula e a hiperpirexia? Então, há uma diferença. Uma febrícula é uma febre alta, mas ela é uma febre alta ainda não muito alta. A hiperpirexia é uma febre alta e aí sim muito alta. Tá? Então, qual que é o padrão do que é uma febre alta? Você tem que escrever qual é a febre dele. É 38, é 39, é 40? Qual é a febre daquele paciente? Então, não pode deixar que aconteçam interpretações variáveis no seu texto descritivo, porque ele tem que ser objetivo. A professora, nunca que eu vou fazer um texto objetivo? Na profissão, não. Quando você for fazer um concurso, por exemplo, para trabalhar na prefeitura ou em alguma prefeitura, onde exige um concurso, onde exige uma prova, talvez você vá lidar com o texto subjetivo. Ah, então para que eu preciso saber do texto subjetivo? Exatamente para não fazer um texto subjetivo no exercício da sua profissão. Então, o texto subjetivo, ele permite juízo de valor. Tá? E um técnico em enfermagem, como eu já disse a vocês em sala de aula, não pode emitir juízos de valor. O que são juízos de valor? O que é certo, o que é errado? O que é grande, o que é pequeno? O que é bonito, o que é feio? Tá? Não pode. Então, olha, o subjetivo permite juízos de valor por parte do observador, ou seja, comentários pessoais sobre o objeto descrito. Abre possibilidades de interpretações. Então, gente, no exercício da profissão de vocês, esqueçam esse texto. Esqueçam o texto descritivo, subjetivo.
pensem sempre no descritivo objetivo, porque ele é que vai ser importante na profissão de vocês. Então, quais são as características de uma boa descrição, gente? Quando você vai pensar em descrever alguém, alguma pessoa, algum objeto, alguma doença, você tem que pensar que aquilo tem que estar muito bem detalhado. E você precisa escolher quais são as características importantes para que aquele objeto, aquela pessoa, aquela doença sejam bem descritos. Então, ao fazer uma descrição, devemos nos preocupar em tentar descrever o mais completo possível. E aí eu coloquei aqui alguns aspectos que devem ser observados. Tá? O primeiro deles é o aspecto físico e o segundo, o aspecto funcional. Então, o aspecto físico envolve o quê? A forma do que você estiver descrevendo, o tamanho, a cor, a constituição, que é isso, professora? Do que é feito, constituição e do que é constituído, do que é feito aquilo. Tá? Dentre outras, tem coisas que você vai encontrar muito mais aspectos físicos a descrever e outras muito menos. Tá? Aqui são o básico, o que você pode tentar encontrar para descrever melhor. E os aspectos funcionais? Funcionais vêm de função, vêm de utilidade, para que serve, como se usa, qual a utilidade daquilo. Então, se você vai descrever um objeto, tá? Um animal, uma pessoa, você consegue usar tudo isso aqui. Mas se você vai descrever, por exemplo, uma doença, a questão física da doença ela está ligada aos problemas que a pessoa apresenta na sua função física, na sua constituição física. Então, você vai descrever apenas os problemas que aquela constituição física da pessoa está tendo. Tá? Então, aqui vai ser uma coisa mais apalpável, né? Quando você fala de descrição física ou descrição funcional, é aquilo que é mais apalpável, aquilo que você consegue, que é concreto. A doença, por exemplo, né? Ela é abstrata. A doença você não consegue chegar lá e pegar a doença. Os sintomas dela são abstratos. E os sintomas de uma doença, gente, variam de pessoa para pessoa, especialmente na intensidade que a pessoa sente. A gente pode ver, por exemplo, a COVID. Tem pessoas que vão sentir muito e diversos sintomas. Tem pessoas que vão sentir pouco e poucos sintomas. Tem gente que vai sentir muitos sintomas, mas de forma branda. Tem gente que vai sentir poucos sintomas de forma muito acentuada. Então, a dor de cabeça, por exemplo, para algumas pessoas ela é branda, para outras ela é mais acentuada. Uma dorzinha de cabeça para alguém pode ser uma coisa muito suportável, enquanto para outras pessoas uma dor de cabeça muito forte pode ser suportável. Tá? Então, o que acontece? Você pega isso, uma pessoa vai ser atendida por você, você vai fazer a triagem, por exemplo, no pronto-socorro, ou você vai cuidar do PSF de algum bairro, e aí você vai lidar com as pessoas que têm os sintomas das doenças de maneira diferenciada. Só que você vai colocar isso no papel. E para você colocar isso no papel, você precisa agir de forma objetiva. Você precisa, então, colocar tudo certo, tudo prático, tudo objetivo, para que todo mundo entenda. Então a pessoa te diz assim: eu estou com muita dor de cabeça. Como é que você vai colocar isso no seu relatório, ou isso no prontuário da pessoa, ou isso na ficha que você está preenchendo? O paciente relata que sente dor de cabeça acentuada, porque não tem como medir a dor de cabeça dele. O paciente apresenta, ele chega para você e fala assim: eu estou com febre. Tá bom, ele disse que está com febre. O que você vai fazer? Você vai botar o termômetro, medir a temperatura dele e vai falar: o paciente apresenta 39 graus de temperatura. Então, você vai transcrever aquilo de forma objetiva. Agora, nos aspectos funcionais e físicos, por exemplo, eles vão, na profissão de vocês, eles vão estar mais ligados à questão dos equipamentos, dos instrumentos, o que vocês veem hoje no curso de vocês, na área mais técnica, com os professores mais técnicos, estão ligados aos aspectos físicos e funcionais. Tá? Nós vamos fazer umas atividades com relação a isso, que vocês vão entender muito bem o que é. Por exemplo, se nós vamos pensar numa luva, tá? As luvas de procedimento. Então, quais são os aspectos físicos de uma luva? Forma, formato de mão. Tamanho, existe o tamanho único, existe o tamanho pequeno, médio, grande e extra grande. Cor,
Normalmente são brancas, mas tem luvas que são azuis, luvas que são verdes. Então, você vai ter que definir qual é. Constituição, de que ela é feita? De látex ou de vinil? Tá? E por aí vai. Então, e você tem a forma física. Quando uma pessoa pensa no que você está descrevendo, ela já pensa, opa, então tem o formato de mão, é uma luva. O tamanho vai ser de acordo com a mão do usuário, pequena, média e grande, e tem algumas que são para tamanho único. A cor, normalmente, é cor clara, né? Cor branca. É feita de látex. Algumas pessoas podem dizer borracha, tá? Que é a mesma coisa. Látex ou vinil. E aí tem umas questões importantes com relação às luvas. Se elas forem luvas de procedimento, elas podem ser estéreis e não estéreis. O que é uma luva estéril, gente? Nós vimos lá no nosso ditado, na aula passada, é aquela que é livre de micro-organismos, de micróbios. Tá? Então, é uma luva estéril. Para que serve? Nós vamos para os funcionais. Para que serve uma luva, gente? Para proteger. Então, a luva é um EPI, equipamento de proteção individual. Para que serve uma luva? Para evitar contaminação, tanto do paciente quanto do usuário, quanto do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do profissional da saúde, tá? Então, quando você pensa em descrever um objeto, por exemplo, ligado à área da saúde, é nesse sentido. Quando você pensa em descrever uma pessoa, é a mesma coisa, descrever a pessoa e não o que a pessoa está sentindo, viu, gente? Descrever a pessoa. Então, é mulher, ou é homem, ou é criança, ou é adolescente, tem 1,5 m, tem 1,60 m, tem 1,70 m, tem o cabelo comprido, cabelo louro, cabelo preto, tem o rosto redondo, tem o rosto quadrado. Então, você vai descrever aquela pessoa. É branco, é preto, do jeito que você for descrever para aquela pessoa ser bem descrita. Se for um animal, a mesma coisa. Tá? Você vai usar aspectos físicos desse animal. O que importa para vocês aqui, gente, é compreender exatamente que descrever exige uma competência de escolher o que vai ser colocado como característica. Então, nós vimos que quando você vai fazer o uso do texto descritivo na sua profissão de técnico de enfermagem, você precisa atentar-se para que haja uma objetividade. E aí eu vou voltar um pouquinho à questão da doença, porque é o que vocês mais vão trabalhar. O operacional também, tá? Por exemplo, o que foi feito ao longo do seu plantão, isso é uma descrição que acontece ao longo do seu plantão, o que foi feito, quais procedimentos foram tomados e tudo, mas com relação às doenças, por exemplo, você vai descrever os sentimentos, o que a pessoa sente. Sentimento não é subjetivo, gente? Então, você tem que transformar aquilo que é subjetivo para a pessoa, para o paciente, em algo que é objetivo para você, para o enfermeiro, para o médico, para o hospital, para o posto de saúde. Então, você precisa transformar aquilo que é subjetivo em algo que seja objetivo. Eu dei alguns exemplos, por exemplo, com relação à temperatura. Eu estou sentindo febre, eu estou com a temperatura alta. O quão alta você vai lá e mede e coloca. O paciente apresenta temperatura de 38 graus, 39, 40, que for. E eu dei um exemplo para vocês logo no início das nossas aulas, que algumas pessoas chegam com sintomas e elas não conhecem os sintomas. Isso é normal, a gente não sabe os sintomas de tudo. Então, a gente vai dizendo, e o profissional da saúde, ele vai captando aquilo. Então, se a pessoa chega, por exemplo, eu vomitei muito hoje. Isso é informação suficiente para vocês? Não, não é informação suficiente. O quanto vomitou, qual tipo de vômito foi, para que você, então, consiga colocar no papel o que é preciso para diagnosticar aquela pessoa. Lembrando que vocês não diagnosticam. Quando vocês fazem isso, vocês estão preparando para o médico fazer essa situação. Se for no pronto-socorro, se for no PSF. Ou se for uma unidade básica de saúde, né, gente? O que acontece? Vomitou. Apresenta vômitos. Que tipo de vômito? Qual a quantidade? Esse muito? Aí você vai perguntar, quantas vezes você vomitou? Aí depende que hora seja essa que ele esteja lá sendo atendido, você vai ver realmente se foi um excesso de vômitos ou não. E você precisa saber que tipo de vômito foi. Tá? Foi um vômito o mais preocupante, né? É o vômito com sangue. E aí depende do sangue que está nesse vômito. Se é um sangue por causa da própria passagem do vômito pela garganta, ou se é um sangue que vem de dentro junto com o vômito. Então você vai perguntar para ele se tinha sangue no vômito. Se ele falar que tinha, você vai perguntar que tipo de sangue era, como que era. Era rajadinho, era gotejadinho, ele vai explicar para você o que era e você vai colocar isso no prontuário. Quem vai fazer a interpretação disso vai ser o médico. Imaginem
a competência que vocês precisam ter para que vocês façam a ponte entre esse paciente e o médico para ele ser atendido. A hora que chegar lá, o médico olhar o prontuário, já saber exatamente o que é que aconteceu com aquela pessoa. Então, essa é a preocupação que vocês têm que ter. Vocês precisam ser o mais objetivo possível para que o texto que vocês façam, para que os formulários que vocês preencham atinjam o objetivo deles e não prejudiquem ninguém. Aí eu coloquei aqui, gente, quase finalizando já, gente, alguns exemplos de descrição. Então, tem uma objetiva. O vaso de plantas é preto, com ornamentos dourados. Ele tem um formato arredondado e mede aproximadamente 80 centímetros. Tem um erro aqui, gente, centímetros. Nele pode-se plantar, mas também serve como decoração. Então, a gente consegue imaginar que vaso é esse. A descrição subjetiva do mesmo vaso. O vaso de plantas era lindo, com as cores preta e dourada, que são bonitas e combinam com tudo. Assim como o formato arredondado, que é ótimo para espaços de canto. É um vaso bem grande e pode ser colocado na porta para decorar. Então, aqui há uma subjetividade, há uma interpretação de quem escreveu a respeito do vaso. Uma descrição objetiva não pode deixar dúvidas quanto ao que é escrito. Então, vocês, como técnicos de enfermagem, devem usar apenas a descrição objetiva. O técnico descreve e ouve o que é descrito pelo paciente. Então, você descreve o que o paciente diz, você ouve o que ele diz, descreve o que ele diz, além de ler e interpretar aquilo que é descrito pelo médico. Então, o médico também te passa descrições. Ele te passa informações que você precisa ler. Nos documentos ligados ao exercício da profissão, então você tem contato com essa descrição o tempo todo, nos prontuários, as instruções normativas que ao longo da sua profissão você vai ter contato com várias delas, normalmente elas vêm da Secretaria de Saúde ou do Ministério da Saúde, as determinações da Anvisa, por exemplo, agora com relação ao Covid, tem várias determinações da Anvisa que você tem que ter contato, normalmente são descritivas, do Ministério da Saúde e tudo mais. Então, aqui, descrição de uma doença, são as características daquela doença. Então, da dengue, por exemplo, uma doença febril aguda, que pode apresentar um amplo espectro clínico. Então, amplo espectro clínico é o quê, gente? Uma variedade de condições clínicas. Tá? E aí, nós temos aí as descrições do que seria a dengue. Eu peguei essa descrição no site do Ministério da Saúde, está embaixo, é uma descrição enorme. No finalzinho ali, onde a gente coloca esse parênteses com esses 3 pontinhos, quer dizer que tem mais coisas. Então, lá no site tem muita coisa que descreve a dengue. O que é a dengue, quais as características dela, como que as pessoas são cometidas. Então, isso é um descritivo de doença. Descritivo de um esfigmomanômetro. Lembram que nós falamos muito desse esfigmomanômetro, tá? Conhecido popularmente como esfigmo, né? Para facilitar um pouco mais. Então, aqui tem uma descrição básica, rapidinha, que eu montei. É composto por uma braçadeira, PCA não, de nylon com velcro, possui manguito de borracha, uma bolsa insuflatória também em borracha ou látex e uma válvula de controle do ar confeccionada em metal cromado. Geralmente as partes não metálicas são pretas, utilizado para oferir a pressão arterial. Com o auxílio do estetoscópio, é possível verificar a pressão sistólica e diastólica. Tá? Então, o esfigmomanômetro não funciona sozinho, é preciso de estetoscópio. O formato de um texto descritivo, gente, ele pode vir por tópicos. O que é por tópico, gente? Aqueles facinhos, você põe um debaixo do outro e vai colocando, por exemplo, luva feita de látex. Lembre-se dos verbos, gente. Feita de látex, o verbo fazer, tá? Feita de látex, ou confeccionada em látex. Seu formato é, tá? Então tem lá, formato da mão. Sua cor é, ou de cor branca. E aí você faz um embaixo do outro, por tópicos. Ou então pode ser por frases, igual nós vimos aqui na doença. Tá? Quando ele descreveu a dengue ou descreveu o esfigmomanômetro, é uma frase embaixo da outra. Então pode ser de um jeito ou de outro. O que vai definir isso? O seu local de trabalho, a pessoa que te pede o texto, ou os formulários que já vêm prontos. Você vai seguir o padrão de onde você estiver trabalhando, tá? Então, a definição de qual tipo de texto vai depender do objetivo do texto ou da orientação de quem o exige. Pode ser o professor, no caso eu, ou qualquer professor que você tem ao longo da vida de vocês, o coordenador de enfermagem, que é o seu coordenador, seu enfermeiro, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, a Anvisa, os protocolos. Então, o que vai definir como esse texto vai ser feito vão ser os locais de trabalho onde você está atuando. Então, é importante lembrar que em todos eles é preciso usar os verbos adequados, os adjetivos e os substantivos corretos, bem como a grafia correta.
Então, é preciso que você seja competente nisso que você está fazendo. Tá? E aí, gente, eu coloquei hoje a atividade aqui para vocês escreverem mesmo. Então, vocês vão pegar uma folha de papel, tá, de vocês, na casa de vocês, e vão escrever o que está aqui. Tá? Eu não vou mandar por e-mail dessa vez. A Mônica que recebe os e-mails. Mônica, essa semana você está livre dos e-mails, então não vou mandar por e-mail, vai ser por aqui mesmo. Vocês vão pegar uma folha de caderno de vocês, vão escrever primeiro módulo de enfermagem, disciplina de português, atividade da semana de 8/6/2020 e o seu nome. E aí você vai copiar. Atividade 1, descreva de forma objetiva um relógio de parede. Pensem bastante, gente. Um relógio de parede. O que é um relógio de parede? O que define um relógio de parede? Como é esse relógio? E atividade 2, descreva de forma objetiva as funções do técnico em enfermagem. Eu coloquei aqui no mínimo 6, tem muito mais. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas no mínimo 6 funções. Podem escrever por tópicos, tá? Ou uma atrás da outra, em forma de frases, não tem problema. E atividade 3, escolha um equipamento ou um instrumento utilizado na enfermagem e faça uma descrição objetiva dele. Escreva o nome desse equipamento ou desse instrumento, tá? Não pode ser o esfigmomanômetro, tá? Porque ele já está aqui. E não pode ser a luva, porque eu já dei essa descrição aqui. Qualquer outro que vocês usarem, pode ser um equipamento grande, pode ser um raio-x, pode ser o laser, pode ser a comadre, pode ser qualquer um, pode ser seringa, pode ser o termômetro, qualquer coisa que vocês quiserem descrever. Pode ser o jaleco, não tem problema. Lembrem-se que vocês precisam se ater, que é um texto objetivo, atenham-se aos aspectos físicos e funcionais. No caso da atividade 2, que são as funções do técnico em enfermagem, são as descrições objetivas funcionais. No caso do equipamento, que é a atividade 3, e do relógio, que é a atividade 1, os dois, físicos e funcionais. Ok? Gente, hoje nós não tivemos o ditado, que eu vou deixar para passar o ditado, depois nós terminarmos os 3 tipos de texto: descrição, narração e dissertação, tá? Incluindo relatório no meio do texto narrativo, tá bom? Galerinha, então essa semana é só, semana que vem nós estamos juntos de novo. Tenham todos uma ótima semana, ok? Boa noite para você. Boa noite, bom dia ou boa tarde, porque eu não sei a hora que vocês vão ver, tá? Porque a gente se vê, então, depois. Tchauzinho!